e queridas, bem-vindo ao nosso PhysioWorks Science. Hoje iremos comentar o artigo que fala a respeito de atividade física, depressão e ansiedade. Eu sou Fernanda Della Coste e vou fazer esta leitura e destrinchar todo o artigo para que vocês tenham em primeira mão os achados deste estudo, que saibam correlacionar com a prática baseada em evidência e possam levar para a clínica e entender principalmente a tomada de decisão, né? Entender se, bom, vale a pena eu utilizar esse recurso? Vale eu utilizar esse tratamento? É eficaz? Não é eficaz? Vamos ver o que a ciência diz a respeito, então, de atividade física e saúde mental. Portanto, vamos dar início aos nossos comentários a respeito de um artigo intitulado A Eficácia das Intervenções de Atividade Física para a Melhora da Depressão, Ansiedade e Sofrimento Psíquico. Essa é uma revisão sistemática que foi publicada no Jornal Britânico de Medicina, tá? Que chama British Journal of Sports Medicine, no ano de 2023. Portanto, é uma revisão sistemática bem recente, tá? Do ano passado. O que é uma revisão sistemática, Fê? Revisão sistemática é uma metodologia que inclui a revisão de uma série de artigos, principalmente ensaios clínicos randomizados, que, como eu já expliquei em outras aulas para vocês, no topo da pirâmide de evidência a gente tem uma progressão de qualidade de evidência, sendo a revisão sistemática com meta-análise a maior delas, a que está no topo. Segundo são os ensaios clínicos randomizados. Então, o que acontece? Eles fazem uma revisão de todos esses estudos que tem na literatura, no mundo, tá? E incluem num artigo só. E, portanto, este é o que a gente tem de mais raro e de uma qualidade sensacional a respeito de evidência científica, certo? Portanto, neste estudo, que eles utilizaram 12 bases de dados eletrônicas para fazer toda essa pesquisa destes centenas de artigos, tá? Que foram publicados em até 1º de janeiro de 2022. Tá? Então, eles utilizaram ali, se eu não me engano, 10 anos ali de estudo, e até o ano de 2022, 1º de janeiro, eles fizeram essa busca, tá? No que tinha de publicação. E a partir daí, eles começaram a destrinchar e eleger quais artigos seriam inclusos nesta revisão, tá? Os critérios de elegibilidade foram definidos a partir do que a gente chama de framework PICOT, na verdade, que é população, intervenção, comparação, resultado e tipo de estudo. Nós utilizamos um anagrama, tá? Que é a letra P, a letra I, a letra C e a letra O, e assim a gente consegue identificar qual a população que a gente quer pesquisar, qual a intervenção, com o que eu vou comparar, quais os tipos de resultado que eu espero, né? O que eu quero encontrar, né? O que pode ser, né? E o tipo de estudo, certo? Portanto, neste formato, neste artigo, publicado no Jornal Europeu, eles incluíram revisões sistemáticas com meta-análise, na qual tinham ensaios clínicos randomizados, e o objetivo de todos esses ensaios clínicos era aumentar a atividade física em população adulta e que eles avaliassem os sintomas de depressão, ansiedade e sofrimento psicológico. Portanto, a população-alvo do nosso estudo, desta revisão, né, foram adultos com 18 anos ou mais. A revisão ela identificou um total de 1.280 registros, ou seja, tem 1.280 registros na internet inteira, em todas as bases de dados possíveis, que falam a respeito de atividade física e sintomas de ansiedade, depressão e sofrimento psíquico. A partir daí, 97 desses estudos foram
considerados elegíveis para que a gente possa incluir nessa revisão, certo? Então, ou seja, é uma revisão que ela inclui 97 estudos, é muito estudo. Então, é uma qualidade bastante interessante, mas tem mais, tá? Desses 1.039, se eu não me engano, estudos, ensaio clínico randomizado, com mais de 128 mil participantes, tá? Eles pegaram e fizeram uma análise, tá? Porque 97 foram incluídos, desses 97 a gente tinha mais ali de 128 mil participantes, porque eles pegam todas as populações e desses 97 estudos somam, e aí a gente tem então uma média sobre isso e a gente consegue fazer essas comparações e correlações, tá? A idade média dos participantes inclusos foram de 29 a 86 anos. A maioria dos estudos envolve tanto homens quanto mulheres, tá? Portanto, a partir daí a gente consegue entender algumas definições. Quando a gente vai fazer um ensaio clínico, tá? A gente precisa de determinada qualidade de metodologia. Por isso eles são tão importantes na escala de qualidade de estudo. Pensem então em 97 estudos de alta qualidade no qual foram feitas revisões. Ou seja, eles revisaram em pares, ou seja, 2 ou mais pessoas, leram primeiro o título, depois resumo, depois todo o artigo, e aí eles foram elegendo se entraria ou não entraria, se estava realmente um estudo de alta qualidade ou não. Juntaram tudo e tiraram as suas conclusões. E essas conclusões são essa revisão sistemática que eu estou comentando com vocês. Portanto, quais foram as variáveis e os desfechos que a nossa revisão buscou dentre todos estes artigos? Primeiro, a variável independente, que é chamada de atividade física, ou seja, são intervenções projetadas para aumentar o nível de atividade física desses indivíduos, que pode incluir e incluiu diversas modalidades e intensidades, e também formatos, ou seja, podia ser presencial ou podia ser online. Independia frequência, independia intensidade e tinham diversas modalidades, tá? Outro desfecho, que são as variáveis dependentes, são os sintomas de depressão, sintoma de ansiedade e psicológico. Quando eu falo de sintoma de depressão, eu estou falando de sintomas avaliados por meio de medidas autorrelatadas ou de avaliação clínica. Tanto o indivíduo podia autorrelatar que tinha depressão, ou ele podia ter uma avaliação clínica presente. Autorrelatar, ele já precisava ter uma avaliação por fora de outro profissional que comprovasse que ele tinha depressão, né? E a avaliação clínica era feita pelos pesquisadores desses estudos. Segundo, sintoma de ansiedade, também avaliado através de instrumentos de autorrelato ou através de avaliações clínicas. E terceiro, sintomas psicológicos, que incluíam então medidas de estresse e de bem-estar geral, tá? Que as pessoas iam lá, respondiam também, dependendo então de qual a metodologia desses estudos otimizou e buscou, tá? Esses desfechos eles foram analisados em relação à eficácia das intervenções da atividade física, com o objetivo então da gente determinar o impacto da atividade física na redução dos sintomas de depressão, ansiedade e sofrimento psicológico na população adulta, tanto homens quanto mulheres. E aí vocês me perguntam, tá, mas e quais foram os achados? Qual é o desfecho do nosso desse estudo, dessa revisão? Né? O porquê que é importante a gente estudar? Vamos lá, vou trazer para vocês então os principais achados do estudo. Primeiro, eficácia da intervenção de atividade física. Ou seja, as intervenções de atividade física se mostraram eficazes na redução do sintoma depressivo, tanto quanto na ansiedade e no sintoma de estresse psicológico dessa população. A atividade física, então, ela teve um efeito médio, né, de tamanho mediano, que a gente chama, sobre depressão, de tamanho mediano sobre ansiedade e um tamanho de efeito considerável a respeito de estresse e bem-estar, tá? Quando a gente faz uma meta-análise, a gente tem tamanho de efeito da amostra,
para que a gente possa entender o quanto mais ou quanto menos, tá? Portanto, o maior desfecho, né? A maior eficácia foi quanto ao sofrimento psicológico no que diz respeito ao bem-estar das pessoas, ou seja, as pessoas fazem atividade física, elas se sentem menor, diminui o estresse, tá? Basicamente. Segundo, os maiores benefícios foram observados em grupos específicos, tá? Principalmente em pessoas comprometidas, imunocomprometidas, como pessoas que têm HIV, como pessoas que têm doenças renais, ou mulheres grávidas, ou até mesmo no pós-parto, tá? Comparado com indivíduos saudáveis. O que quer dizer isso? Pessoas que são mais vulneráveis, tá? Têm melhor taxa de eficácia que a atividade física diminua os sintomas de sofrimento psicológico, de ansiedade e de estresse, tá? Outra coisa, outro achado importantíssimo, sobre a intensidade física. Não importa a intensidade física. Na verdade, quanto maior for a intensidade física, melhor, né, mais significativo esses achados foram em respeito aos sintomas. Ou seja, quanto mais eu faço, né, intenso a minha atividade física, melhor resultado eu tenho para diminuir os meus sintomas de depressão, ansiedade e sofrimento. Tá? Então, sempre procurar eleger aquela atividade física que tem uma maior pico de intensidade, que eu consiga manter por maior tempo dentro da intensidade alta, moderada a alta, tá? Outra coisa, duração de intensidade. A eficácia das intervenções em relação à atividade física, ela diminui com a duração mais longa das intervenções, sugerindo, então, que intervenções mais curtas podem ser mais eficazes. Portanto, me vem à cabeça atividades como HIIT. Ou seja, eu faço de 20 a 30 minutos numa alta intensidade e eu tenho uma melhora nos meus sintomas psicológicos. Por quê? Por que eu entendo isso? O que a gente poderia discutir? Porque eu não despendo de um tempo tão grande, eu consigo encaixar na minha rotina, aquilo não fica pesado, aquilo não fica sendo mais um peso, e sim eu consigo adaptar. Adaptando, eu faço maior intensidade e eu tenho uma melhora, certo? Isso é o que a gente discute, além, obviamente, lá da questão fisiológica, de alterações fisiológicas do exercício em relação às intensidades, certo? Quinto ponto, a abrangência do nosso estudo, né? A nossa abrangência deste estudo foram de 97 revisões, como eu comentei, ou seja, foram mais de 1.000 ensaios clínicos randomizados com mais de 120 mil participantes. Isso reforça que a gente tem uma robustez nesse achado. O que quer dizer isso? Robustez. Quer dizer que o meu estudo ele é de alta qualidade e ele tem uma eficácia garantida. Ou seja, não posso dizer com 100%, mas eu posso garantir que o meu estudo, que a atividade física, ela é eficaz sim na diminuição dos sintomas psicológicos. Ela entra como uma atividade coadjuvante, né? Como mais uma terapia associada, né, à melhora dos sintomas psicológicos. Principalmente quando a gente fizer em alta intensidade e num tempo mais curto, de 20 a 30 minutos, de intensidade moderada a alta. Perfeito? Vamos lá, seguindo. Como é que eu posso trazer isso para a minha prática baseada em evidência, né? Aí vocês me perguntam, tá bom, Fê, tu me trouxe todas essas informações, mas e o que tem de importante? O que eu preciso realmente saber? Vocês precisam entender que quando a gente enfatiza a importância de um achado, né? Quando a gente traz que ele é um achado realmente importante, a gente traz que vocês podem confiar na qualidade daquele estudo e na qualidade da informação que eu estou passando para vocês. Porque não sou eu que estou falando, e sim eu trago o que o estudo está falando, eu traduzo para que vocês entendam. Portanto, a partir dessa revisão e dessas pesquisas que foram feitas, a gente pode sim afirmar que
a eficácia da atividade física no manejo de condição de saúde mental, como depressão e ansiedade na nossa prática clínica, né? Então, eu posso sim dizer para o meu aluno, para o meu atleta, para o meu amigo, cara, vai lá, faz uma atividade física, inclui esta atividade física dentro da tua rotina, porque eu tenho certeza que ela vai te ajudar a diminuir o teu sintoma de ansiedade, o teu estresse, né? Diminui essa sensação que a gente tem de prostração, de cansaço, tá? Que são sintomas relacionados à depressão e à saúde mental, tá? Ela entra como uma atividade coadjuvante à terapia, a terapia medicamentosa, à terapia psicológica, né? Então eu acho que a gente precisa poder observar vários cenários e incluir e bater forte, porque nós, profissionais de educação física, fisioterapeuta, nós temos o movimento e a atividade física como nosso, então a gente precisa trazer pra gente e bater nessa tecla. Não, ele entra como tratamento sim, e a gente precisa reforçar e saber como prescrever. Portanto, a gente leu toda essa revisão, tá, e o que eu faço? Ah, funciona. Mas como que funciona? Quanto de atividade física eu posso prescrever? Quanto que funciona? Que tempo? Que intensidade? Isso é importante, isso é o que vocês precisam ter consciência de que é aí que vocês vão pegar isso para si e dizer, não, aqui sou eu que domino e eu vou incluir sim, e eu posso garantir que esse meu aluno vai ter uma melhora nos seus sintomas de ansiedade, de estresse, se eu treinar ele dessa forma, se eu incluir tal atividade, certo? Porque a gente tem evidências sólidas que trazem isso. Outra coisa, os achados, né, eles sugerem uma recomendação clínica, que foi isso que eu trouxe para vocês, né? Como a atividade física sendo uma abordagem central dentro dos distúrbios mentais. Ou seja, ela pode ser incorporada como uma diretriz clínica dentro da prática de saúde mental, tá? Além disso, ele destaca a necessidade de futuras pesquisas para que a gente entenda melhor como dosar o nível de atividade física, a intensidade, né? Como que a gente pode combinar a atividade física com outras terapias, como eu trouxe para vocês, como a psicoterapia, ou se a gente pode combinar a atividade física com uma abordagem mais holística de terapia. Então, assim, a gente precisa ter outros estudos ou outras revisões que englobem a atividade física associada à terapia, associada à abordagem mais holística, para que a gente possa entender como a gente orientar esse nosso indivíduo, tá? Além de ser uma importante questão de saúde pública, né? A atividade física, ela é benéfica para a saúde mental e ela tem implicações significativas para novas políticas públicas, né? Incentivando, então, a prática de atividade física, a programas de prevenção, a programas que tragam o esporte ou a atividade física como diretriz central para os tratamentos de saúde mental dentro dos centros de psiquiatria. Então, isso é importante que a gente bata e que a gente divulgue, tá? E que a gente tenha ali, ó, comprovação científica, certo? Portanto, finalizando a nossa revisão de hoje, em resumo, este artigo ele reforça, então, a importância de a gente utilizar a evidência científica para nos guiar como prática clínica e trazendo informações importantes que podemos levar e associar as políticas públicas, incentivando a atividade física junto ao tratamento de saúde mental para todos aqueles indivíduos que sofrem com ansiedade, com sintomas de depressão, com sintomas psicossociais e psicossomáticos, certo? Fiquem ligados, me sigam para mais, @delacostefernanda, sigam @physiowork, deixem um comentário aqui no vídeo do YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube. Se você estiver na nossa plataforma, deixe comentário aqui que eu respondo as dúvidas de vocês, certo? Até a próxima! Feito!